Boa noite a todos. Um feliz sábado, né? Nós já estamos nas horas do sábado. Gostaria de chamar o irmão Barbosa para que nós pudéssemos ajoelhar aqui. Quero convidar a igreja também, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos, para nós orarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que está nos céus, que também acreditamos que se faz presente no meio de nós. Nós queremos te agradecer porque através do teu Santo Espírito nessa noite, o Senhor nos convenceu, nos trouxe até a casa de oração para termos encontro com o Senhor. Obrigado pela semana, pelas atividades, para alguns cansativo, para outros foram um momento de descanso, mas queremos te agradecer também pela semana de oração mais uma vez, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre essa igreja, sobre as pessoas que aqui estiveram. É palavra de exortação, palavra de salvação, de transformação para a vida de cada um de nós. Mas nessa noite nós queremos fazer mais um pedido especial ao Senhor. Aqui está teu servo, seu irmão Barbosa, que tu escolheste para estar conosco nessa noite. Ele aceitou o teu convite para estar aqui conosco, para repartir o pão da vida. Nós primeiramente queremos que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor possa lavá-lo com o seu sangue, Senhor, para que ele possa ser um instrumento poderoso nessa noite para trazer a mensagem que o Senhor quer que a sua igreja ouça nessa noite. E que o Senhor possa nos dar força, nos dar sabedoria e poder para colocarmos em prática, para que nós possamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a Igreja de Deus com a paz do Senhor. Essa semana é uma semana de agradecimento. Os agradecimentos são muitos, né? Principalmente porque Deus, na sua grande misericórdia, permitiu que seu Filho Jesus Cristo morresse no madeiro em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter direito à salvação, à vida eterna. Quando Jesus passou por essa terra, ele observou que o ser humano era complicado, era cheio de limitações, e ele então enviou o Espírito Santo para nos preparar para a salvação. E de vez em quando a gente tem a tristeza de ouvir pessoas falando que o Espírito Santo não existe, que Trindade é coisa de igreja católica, que a Bíblia não fala em Trindade. E eu então pensando, eu pergunto à igreja, quem é o Espírito Santo? Vamos curvar nossa fronte para uma oração. Querido Espírito Santo de Deus, neste momento nós recebemos-te, nós reconhecemos-te, nós te amamos, nós dependemos de ti. Toma posse da minha mente, corpo, espírito, e para a glória de Deus Pai, fala para nós, fala conosco, porque o nosso desejo é alcançar a unidade no corpo de Cristo. Todos têm o mesmo propósito, a mesma fé, a mesma esperança. O espírito de profecia fala que o Espírito Santo é uma das três pessoas da Trindade, juntamente com Deus, o Pai e o Filho, Jesus Cristo, tão divino quanto eles, tendo os atributos da onipotência, onisciência e onipresença. Deus, Ele é onipotente, porque Ele pode tudo e tem poder sobre tudo. Deus é onisciente, porque Ele sabe tudo.
Deus é onipresente porque, pelo Espírito Santo, Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E louvado seja Deus que são muitas as experiências que nós vivemos no poder do Espírito. Já no início da criação, o Espírito Santo estava presente. Gênesis 1, versículo 2. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Nós vamos ver um pouco das grandes experiências ao longo de Israel. Deus levantou muitos remanescentes sinceros para a manutenção e preservação da fé. Então, a pessoa, para dizer que a Bíblia não fala no Espírito Santo, é porque a pessoa não estuda a Bíblia. Porque o Espírito Santo, ele está de Gênesis a Apocalipse. Ele está de Gênesis a Apocalipse. Ellen G. White, no Desejado de Todas as Nações, página 644, diz o seguinte: o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Embaraçado com a humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte, em pessoa, pelo Espírito. O Salvador seria acessível a todos. Vamos ver a atuação do Espírito Santo no povo de Deus. O Espírito Santo sempre esteve presente e atuante na vida do povo de Deus, em todas as épocas. Vejamos alguns exemplos, como na construção do santuário no deserto. Êxodo 31, de 1 a 5. Êxodo 31, de 1 a 5, nós lemos: o Senhor Deus disse a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência, habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidar, montar pedras preciosas, para entalhar madeiras, para fazer todo tipo de artesanato. Então, à luz do Espírito Santo, Deus prometeu o seguinte: primeiro, sabedoria e conhecimentos especiais. Segundo, eles estavam habilitados para a tarefa, tanto de forma natural como sobrenatural. Eu, às vezes, fico pensando como Deus foi conosco na construção de alguns templos que fizemos. Eu nunca construí nada. Então, quando nós oramos, buscamos o poder de Deus, o Espírito Santo nos dá a sabedoria que necessitamos, coloca pessoas, né, que possam nos ajudar naquela tarefa, para que ela possa ser completa, bem feita. Então, eu agradeço a Deus, porque não tem muito tempo, um engenheiro passou por Santos Dumont. Ele disse: irmão, nós estamos preocupados, porque alguns telhados têm caído. E eu queria saber como foi a construção desse templo. E eu então comecei a explicar para ele como foi a construção do templo. E ele perguntou: aqui deu alguma rachadura? Eu falei: por enquanto não. E ele saiu olhando, e ele voltou e disse: irmão, quem é o engenheiro que acompanhou essa obra? Eu falei com ele: Jesus Cristo. Ele falou: não, irmão, você não está entendendo. Você tinha uma planta? Eu digo: tenho, eu tenho a planta. Ele falou: ela está assinada por um engenheiro. Eu falei: tá.
Ele falou, esse engenheiro acompanhou a obra. Eu digo, nunca vi ele. Ele falou, onde você pegou essa planta? Eu falei, na associação. E na associação mesmo fizemos algumas modificações, porque a planta nos dá margem para fazer algumas modificações. E ele estendeu a mão e disse parabéns, porque essa construção é a nível de engenharia. Eu falei com ele, quando nós confiamos no nosso Deus, entregamos nossas responsabilidades nas mãos de Deus, as bênçãos são derramadas. Passamos muitos apertos, não foi pouco. Eu me lembro que quando nós, no final da construção da igreja do bairro de Fátima, a gente tinha uma dívida de R$4.800 para pagar com 30 dias. Todo dia minha esposa me perguntava, e aí? Como é que nós vamos fazer? Nós não temos dinheiro para pagar isso. Eu falei, a dívida é de Deus. Quando eu fiz a dívida, eu falei com Deus, eu estou fazendo essa dívida, eu não tenho dinheiro para pagar a dívida do Senhor. E todo dia a gente punha aquelas duplicatas em cima de uma mesa e a gente orava. E falava para Deus, a data é até tal dia. E os dias foram passando, e foram passando. No 29º dia, foi o dia da grande preocupação da minha esposa. Ela disse, aí amanhã já é dia de pagar, nós não temos dinheiro. Eu disse, vamos continuar orando, porque naquela época o banco fechava às 3 da tarde. Eu digo, nós temos até às 3 da tarde para pagar essa conta. E ali, mais uma vez, pela manhã, colocamos aquilo em cima da mesa, oramos, eu fui trabalhar. Quando voltei do almoço, a mesma coisa. E no outro dia ela disse, hoje é dia. Eu falei, nós temos até às 3 da tarde. E quando eu vim almoçar, ela falou, e aí nada? Ninguém ligou? Eu falei, não, ninguém ligou. E nós almoçamos, oramos, e eu voltei para a igreja. Não demorou 40 minutos, ela chegou correndo lá, até com aquele aventalzinho da cozinha, e falou, corre lá no HSBC, que tem uma pessoa que vai dar uma oferta. Eu cheguei lá, a oferta era R$5.000. Esse é o Deus de Israel. Nós somos pessoas dotadas para sonhar, mas os nossos sonhos podem nos levar a perder a salvação. Os nossos sonhos podem nos levar, às vezes, até tirar a vida dos outros. Mas quando nós sonhamos os sonhos de Deus, é diferente. É diferente. Deus, na sua grande misericórdia, Ele nos abraça. Em Santos Dumont, também, estávamos aguardando uma laje que na época custava R$16.000. Paramos a obra por um período de 3 meses. E uma manhã eu levantei, ajoelhei, chorei muito e falei com Deus, eu não estou entendendo nada. Eu já construí alguns templos, o Senhor me honrou, e agora parece que o Senhor me abandonou. E a minha esposa mais uma vez aproximou, pôs a mão no meu ombro e disse, fica calmo. Eu falei, não, o Espírito Santo tem pressa, já tem 3 meses. E à noite, então, eu sonhei com uma pessoa me entregando umas moedas de ouro. E essa pessoa me disse, isso é um tesouro que você vai terminar o tempo e ainda vai ajudar outros. E no sonho, uma moeda caiu, rolou pelo chão. E nós, um fim de semana, fizemos uma viagem de 170 quilômetros para orar por uma pessoa que tinha um sério problema de possessão. O esposo já estava cansado das batalhas. E na semana que ele ligou, ele falou, por favor, me ajuda a orar. E no fim da semana ele me ligou e falou, irmão, eu como ancião, eu soube que eu tenho autoridade para expulsar. E eu fui expulsar e ela caiu para um lado, eu caí por outro, com as pernas trêmulas. Ele disse, vocês não poderiam vir aqui não? E aí a gente foi lá. Foi uma experiência maravilhosa, porque aquela moça passou o dia conversando com os parentes, dando risada. Ela nunca tinha feito isso. Deus teve misericórdia de nós e libertou aquela moça. Quando nós chegamos, ela estava debaixo da cama. Eu falei, cadê ela? Ele falou, ela vive aí debaixo da cama. Eu abaixo aí, chamo ela pelo nome, uma voz rouca fala, quem está aqui é o fulano de tal.
Então, quando nós tiramos aquela moça debaixo daquela cama e que ajoelhamos com ela no meio daquela sala, parece que um prédio de 30 andares caía nas nossas costas. Então Deus teve misericórdia, porque nós andamos 175 quilômetros, inclusive os últimos 13 quilômetros era barro, né? Para chegar até aquela moça. E Ele então teve misericórdia de nós e operou um milagre. E aí, quando nós voltávamos de lá, um empresário vinha na minha mente. Várias vezes veio na minha mente. Quando eu cheguei em casa, eu falei para ela. Eu falei, tem um empresário que eu não sei o nome dele, não sei onde ele mora. Eu já vi ele entrando lá na igreja central. E ele está vindo muito na minha mente. Ela disse, liga para ele. Eu falei, mas como eu vou ligar? Eu não sei o nome dele, eu não sei onde ele mora, eu não sei o telefone. Ela disse, procura saber. E no outro dia eu liguei para ele. Ele não é de atender telefone. E ele disse, quem está falando? Eu falei, irmão Barbosa, esposo da irmã Aparecida. Ele falou, eu já vi falar de vocês, rapaz. Vocês têm um ministério. Mas por que você está ligando para mim? Eu falei, porque o Espírito Santo está me incomodando, que eu faça um culto na sua casa. Ele falou, esse culto tinha que ser ontem, rapaz. E no outro dia fizemos o culto. Ele sentou na nossa frente. E ele disse, fala do ministério de vocês. Aí eu pus a planta ali, coloquei alguns outros papéis importantes da construção, coloquei ali, se caso ele quisesse ver. E eu falei para ele, falei, olha, passou um pastor lá em casa e queria me levar para uma reunião de um prefeito em Vitória, que esse prefeito tinha condição de me dar a laje. Mas eu falei com ele que eu não ia não. Ele falou, por que você não foi? Eu falei, porque Deus me mostrou em sonho um tesouro. Ele disse que esse tesouro é para terminar o templo e ajudar outros. E eu falei para ele, eu não vou porque ele é político, ele vai me pedir alguma coisa em troca, que fere os princípios, eu não vou poder ajudar, então eu não vou. Aí ele balançou a cabeça e falou, irmão, não põe político no meio das coisas de Deus. Eu comecei a chorar e falei com ele, eu falei, mas Deus me mostrou o tesouro, eu não sei onde ele está. Ele disse, irmão, olha para mim. E eu fitei os olhos nele, ele disse, eu sou sua bênção, o que você precisa? Esse é o Deus de Israel. Ele, quando Ele te chama, Ele capacita, Ele providencia. Não é verdade? Então, vamos ver também a atuação com Moisés e os anciãos que os apoiavam. Números, capítulo 11. Número, capítulo 11. (16 e 17). O Senhor Deus respondeu a Moisés: reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel, leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei, falarei com você ali, tirarei uma parte do Espírito que eu lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando, dizendo que querem carne e que passavam bem do Egito. É versículo 16 e 17, né? Então eu descerei e falarei com você ali, tirarei parte do Espírito que dei e darei a eles, para que ajudem no pesado trabalho para cuidar do povo. Então, veja bem, essa transferência do Espírito Santo de pessoa para outra pessoa pode comparar com a transferência do Espírito de Elias a Eliseu. Esse verso retrata como os dons e a atuação do Espírito Santo são fatores que conferem
energia ao espírito humano, a fim de que cumpra os planos de Deus. Sem o Espírito Santo não tem salvação. Sem o Espírito Santo não tem como realizar uma boa obra. Como eu já disse aqui no passado, o líder da igreja ele tem que ter a vida no altar, porque senão ele vai no rolo, porque o diabo é mentiroso. A pessoa que tem um pecado de estimação, ele gosta do pecado e ele também é mentiroso. E o Espírito Santo precisa falar às vezes conosco, e ele fala conosco. Ele não deixa que a gente passe por humilhação, não, ele não deixa. Eu estou lembrando aqui de uma pessoa que eu orei numa igreja. No final do culto, ela disse: eu tenho dores do fio de cabelo da cabeça até os pés. O irmão, por favor, ora por mim. Ela pediu chorando, e nós ajoelhamos. Eu orei com a mão assim, de um lado do pescoço dela. Terminou a oração, ela levantou, balançou a cabeça e falou: a minha cabeça está boa, não está doendo mais não, mas do pescoço para baixo continua doendo. Ela disse: eu posso ir à casa do irmão, para a gente conversar? Eu digo: perfeitamente. 8 dias depois, ela apareceu em minha casa. Sentamos para conversar, e ela falava o quanto ela sofria com o marido. Ela falava do calvário dela, fazia pena. Enquanto ela falava, eu estava ali em oração. E depois que ela muito falou, ela disse: agora o irmão ora por mim que eu vou embora. E eu disse para ela: eu gostaria de ouvir a versão do seu marido, mas ele não está presente. Mas o Espírito Santo está falando aqui, eu posso perguntar? Ela disse: pode. A senhora tem consciência de que quando nós mentimos a Deus? Ela disse: sim. Eu digo: é muito bom que a senhora seja sincera, porque eu posso fazer uma oração objetiva. Ela disse: pode perguntar. Eu olhei nos olhos dela e disse: o Espírito Santo disse que a senhora tem um pecado de estimação, que a senhora não conta a ninguém, a senhora guarda ele a 7 chaves. E ela chorou demais, chorou com muito desespero, e falou: tenho sim, é tão difícil carregar isso. Eu digo: coloque isso aí nos pés de Cristo. Coloque isso aí nos pés de Cristo. Ela disse, eu falei para ela: a senhora quer falar com Deus a respeito desse pecado? Ela disse: sim, eu posso falar. Ela disse: depois de muito sofrer, no final de semana ele chegou em casa com o salário, e eu peguei aquele dinheiro, desci a rua, fui num centro espírita e mandei tirar ele da minha vida. Eu disse: mas e aí, o que aconteceu? Ela disse: ele em seguida começou a beber e saiu de casa, hoje ele está na rua. Eu digo: e os seus filhos? Ela diz: meu filho mais velho bebe demais, me tira do sério. E eu disse para ela: olha, como eu gostaria de fazer uma oração para que a senhora saísse daqui sem dor, feliz, regozijando, mas a senhora não vai alcançar essa graça, porque a senhora apenas comentou o pecado. Quando a senhora arrepender desse pecado verdadeiramente, Deus vai operar um milagre, e vai tirar esse peso, esse fardo. Mas eu posso fazer uma oração pedindo a Deus, suplicando para que Ele não tire o Espírito Santo da sua vida, porque Ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo. E aquela oração foi feita, e ela saiu pela porta e eu não a vi mais. Vamos ver também a atuação com os profetas, reis e juízes. Números 24, de 1 a 4. De 1 a 4. Desta vez, Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso não foi
como antes, procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto e viu o povo de Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São essas palavras do homem que pode ser claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem, eu tenho uma visão do Todo-Poderoso. Em duas ocasiões diferentes, Deus enviou o Espírito Santo sobre Balaão, colocando a palavra na boca dele. Balaão, quando surge necessidades, Deus pode usar um ímpio. Quando surge necessidade, Ele pode usar um ímpio para transmitir a mensagem verdadeira. Deus pode comunicar diretamente com uma pessoa, usar um sonho ou um mensageiro. Irmãos, Isaías 48:16, alguém leia em voz altiva para mim? Isaías 61, versículo 1, também alguém leia para mim. Miqueias 3:8, vamos confirmar na palavra. Isaías 48:16. Aproximem-se mais um pouco e escutem bem isso. Eu sempre anunciei claramente que iria acontecer. Nunca falei secretamente e tenho governado todas as coisas desde que começaram. Agora, o soberano Senhor enviou com o seu Espírito para trazer a vocês esta mensagem. Amém. Então ele fala conosco em espírito. Isaías 61, versículo 1. Amém. Então o Espírito do Senhor está sobre mim. Miqueias 3:8. Miqueias 3:8. Mas quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, do amor pela justiça e da coragem para anunciar sem medo o castigo que Deus dará a Israel por causa dos seus pecados. Amém. Então, a coisa mais linda que nós podemos ver no Evangelho é que o mesmo Espírito Santo que desceu em Jesus, operou também nos discípulos, ele também desce em nós. Então, o plano de Deus é que nós possamos fazer parte também da história. Esse é o plano de Deus. Eu costumo dizer que Ele nos deu autoridade, mas o poder é de Jesus. Mas se Jesus for o meu parceiro de aliança, eu vou orar para um enfermo, e Jesus vai curar. Eu vou orar para um cativo, Jesus vai libertar. Aquelas pessoas que têm aquela ansiedade de pedir, ore para mim, Deus consagrar a minha vida, e Deus coloca o Espírito Santo naquelas pessoas e muda a história dessas pessoas. Semana passada recebemos uma jovem lá em casa. Ela veio de Ji, Paraná, em Rondônia. Uma jovem prima dela passou por lá e contou uma história para ela de uma bênção que ela recebeu, e ela estava tão feliz que ela disse: eu também vou correr atrás da bênção. E ela pegou um avião, pegou um ônibus, e na sexta-feira à noite nós estávamos de joelho com aquela jovem orando, e eu tenho certeza que ela vai receber a bênção, porque tem aquele cristão que liga para você e fala: você ora aí, Deus sabe. Isso não funciona. Isso não funciona. Então, é maravilhoso quando você encontra alguém que tem fé, que crê,
E aí sim, você pode dobrar os joelhos e orar tranquilamente. Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3, de 9 a 11. Nós lemos: então os israelitas pediram socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Quinás, irmão mais novo de Calebe. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou líder de Israel. Otoniel foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei de Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos. Durante todo esse tempo, a terra de Israel ficou em paz. Deus não reservou os dons espirituais do Espírito somente para o período do Novo Testamento. Também no período do Antigo Testamento, ele proveu a necessidade de seus servos, através da concessão do Espírito, para poder cumprir as suas tarefas. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Salmos 51, de 9 a 11. Salmos 51, de 9 a 11. Nós lemos: não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É somente na presença de Deus que se encontra a verdadeira felicidade. Embora Davi tenha compreendido que o seu pecado tinha entristecido o Espírito Santo, Davi ora para que não seja privado da direção do Espírito. Então, nós precisamos orar para que Deus não retire de nós o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está presente, nós sentimos um conforto muito grande. Vocês podem observar, quando às vezes encontramos uma pessoa que está longe dos caminhos de Deus, e que está à mercê do inimigo, você tem angústia, você tem tristeza, porque o que vem dele não alegra o seu coração. Mas quando você encontra uma pessoa que está bem com Deus, e que a vida é aquilo que devia ser, você tem alegria, você senta para conversar, você conversa o dia inteiro com alegria. Por isso que quando você sai para fazer um trabalho missionário, o Espírito Santo precisa ir junto, porque você não sabe o que você vai encontrar por dentro daquela porta que você vai entrar. O inimigo pode ter um trono ali, e o clima não vai ser bom, mas você pode entrar e pode encontrar um lar que é um pedacinho do céu. Por isso, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Ao longo do nosso ministério, nós encontramos na igreja do bairro de Fátima uma pessoa, encontramos na igreja de Jardim Camburi também uma outra pessoa, que disse: vocês oram demais, Deus vai devolver a oração de vocês. E essas duas pessoas não estão mais na igreja. A Bíblia não mente. Verdadeiramente, Deus é fiel. Davi, após ter pecado, Isaías, a quem Deus concedeu pelo seu Espírito as profecias sobre a vinda de Jesus, nós observamos
nos textos que veremos agora, que Deus está falando a Isaías sobre a atuação do Espírito Santo na vida do Messias, que viria à terra. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Capítulo 11, de 1 a 5. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como o ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor está sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir e dizer, mas com justiça julgará os necessitados, defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com seu rosto, com o seu sopro, ele matará os maus. Com justiça e com honestidade, ele governará o povo. O Espírito Santo faz a diferença. Os seres humanos tendem a julgar pela aparência, mas o conselho de Cristo é: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Todo cristão deve evitar julgar segundo a vista dos seus olhos, bem como repreender os outros segundo o ouvir dos seus ouvidos. Muitos cristãos formam opiniões precipitadas sobre seus irmãos e os criticam sem motivos reais. A natureza do ser humano é má, por isso é necessário o batismo com o Espírito Santo. Isaías 42, versículo 1. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, a quem dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Louvado seja Deus. Com frequência Jesus se referia a si mesmo como tendo sido enviado pelo Pai para desempenhar uma missão. Interessante que o comentário do Evangelho de João fala que o ministério de Cristo é o nosso ministério. O nosso ministério é a continuação do ministério de Cristo. Então, hoje, a gente não tem dúvida nenhuma que muitas vezes um paralítico não levanta e anda, porque nós não temos coragem, não exercemos autoridade para que ele levante e ande. Porque nós não temos fé, a nossa fé é muito pequena. Mas o plano de Deus é que verdadeiramente nós possamos continuar abraçando os ministérios. Nós poderíamos falar aqui a noite inteira sobre a atuação do Espírito Santo. Em toda a Bíblia, poderíamos falar da atuação do Espírito Santo. Mas, Colossenses capítulo 2, nós vamos terminar. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Nós lemos: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele, e tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. Deem sempre graças a Deus. Precisamos buscar com Cristo glorificado. Colossenses
capítulo 3, de 1 a 4, nós lemos: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com vocês. Cristo é a verdadeira vida de vocês. Quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Aqui, confirme o que está escrito em Efésios capítulo 2. Um dia desse, eu encontrei uma jovem. Eu perguntei: quantas vezes você batizou? Ela disse 2. Eu disse: eu estou preocupado com você. Eu tenho motivo? Ela disse: tem sim. Tem sim. Ela disse: como se ela dissesse, eu sou apaixonada por sexo. Eu me batizei, mas continuo fazendo sexo com meu namorado. E agora levanta alguém para me dizer que eu não posso cantar na igreja. Eu amo a Cristo, eu canto por amor a Jesus. Mas, então, por isso é que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, Ele observou que o ser humano é complicado, cheio de limitações. E com certeza, ela não está precisando do terceiro batismo, não. Ela está precisando de orientação, precisando de oração, precisando de libertação, porque ela tem um pecado de estimação. Esse pecado dela é de estimação, e ela precisa deixá-lo. Então, Jesus enviou o Espírito Santo para nos preparar, e ela necessita desse Espírito Santo. Você às vezes pode olhar para a direita, para a esquerda, e possa até duvidar que não existe um verdadeiro nascimento em Cristo. Mas lá em Efésios capítulo 2, confirma. Lá está escrito de 11 a 22, que quando nós descemos as águas, nós morremos em Cristo, ressuscitamos com Cristo em glória. Ele nos faz assentar nos lugares celestiais, nós passamos a ser filhos de Deus. É muito profundo, é muito profundo. A igreja de Deus certamente está precisando orar mais. Até hoje nós ainda temos semanas de pregação, mas semanas de oração não. Lá no nosso culto, nós já tivemos 7, 8 orações, uma atrás da outra, durante um período enorme. E uma pessoa que entrou lá falou comigo, falou: rapaz, eu não aguento isso aí não, rapaz. Ficar esse tempo todo de joelho aí, não aguento isso não. Então, feliz aquele que consegue permanecer de joelho, porque é de joelho que nós alcançamos as grandes vitórias. Que Deus possa nos abençoar, que a misericórdia dEle possa nos cobrir, e possa nos dar sabedoria, para ajudar essas pessoas que estão tendo grandes dificuldades, que estão no fundo de um poço, e se Deus não estender a mão, não sai de lá. Eu conheço uma irmã, mais de 20 anos, ela está no fundo do poço. Ela às vezes pede: não desiste de mim, continua orando, mas ela continua lá no fundo do poço. E quando eu a conheci, ela era tesoureira de uma igreja, e o ancião pegava mensagens, colocava na mão dela e dizia: você vai pregar. Ela dizia: não. Ele dizia: não, você é uma pessoa dinâmica, e é só você ler e transmitir a igreja. E ela disse que quando ela levantava diante da igreja, ela sentia que o diabo estava rindo dela. E nós entramos na vida dela há mais de 20 anos, e ela conseguiu sair do pecado, mas depois ela voltou.
e agora ela continua lá no fundo. Então, que Deus nos abençoe e nos capacite para que a gente possa ajudar verdadeiramente aqueles que precisam da nossa ajuda. Amém. Pedir à minha esposa que venha fazer a oração final, por favor. Eu creio que essa deve ser a segunda ou terceira pregação neste ano. Eu não tenho pregado, não. Ore por mim. Tem alguém que tem alguma gratidão nesse ano para agradecer a Deus? Se tiver alguém, vamos ficar junto aqui na frente. Querido Deus, Deus forte, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor Deus, nesse momento nós suplicamos o perdão de nossos pecados por pensamento, palavras e atitude. E pedimos a Deus que nos livre de pecar contra o Senhor. Nos ajude, Senhor, nos liberte de tudo aquilo que não agrada o Senhor. Nesse momento, cada um que está aqui está agradecido ao Senhor pelo ano que o Senhor nos concedeu. Estamos chegando ao final do ano. Nós, nesta noite, queremos te agradecer pela saúde, pela vida, pelo vestuário, pelo alimento, pela morte de Cristo, de nosso Senhor, que morreu no nosso lugar, derramou o seu sangue sobre a cruz do Calvário, para nos livrar da morte eterna. Alcança cada um de nós nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa derramar o Espírito Santo sobre nós. Aquela chuva que caiu sobre os discípulos, chuva temporã, caia sobre nós, para que nós tenhamos direito na chuva serôdia. Nos ajude, ó Pai, por favor, que o ano que vem nós possamos ser melhor do que fomos esse ano. Nos ensina a te adorar na beleza da sua santidade. É o que suplicamos em nome de Jesus.